Antes da gente orar mais uma vez, eu queria dizer que a Bíblia, a palavra de Deus na nossa vida, realmente é uma faca de dois gumes, né? O que quer dizer que ela é uma faca de dois gumes? Ela corta dos dois lados. Ela corta no lado de quem está trazendo a palavra, mas ela corta do lado de quem está recebendo a palavra também. E eu digo para vocês que para falar de comunicação na família é um desafio. Eu fiquei quase que a semana inteira mergulhada em livros, nas Bíblias e orando a Deus. E eu só estou aqui pela graça de Deus, porque Deus cortou muito do meu lado. Eu já fui muito tratada essa semana. Por várias vezes eu tive que me ajoelhar enquanto eu era ministrada pelo Espírito Santo de Deus, e Deus ia me mostrando aonde eu preciso ser tratada. Onde eu já melhorei muito, graças a Deus. Mas eu tenho muito que melhorar ainda. E por várias vezes essa semana eu precisei me ajoelhar e pedir perdão a Deus, e pedir socorro de Deus, pedir tratamento do Senhor na minha própria vida. Eu confesso que quem tinha que estar dando essa palavra aqui, eu acho que era o Sandro, não eu. O sanguíneo sempre se expõe mais, né? O sanguíneo acaba sempre falando mais, dando mais foras, e às vezes acaba tendo que ter que consertar a situação mais vezes. Então, acho que era você que tinha que dar essa palavra, não eu. Mas, enfim, estamos aqui, e eu queria orar com você antes de repartir essa palavra com você, para que o mesmo que Deus fez comigo nessa semana, Ele me moeu, que Ele faça isso com você também, e que essa palavra continue me sendo ministrada no seu espírito, porque eu não quero que seja só uma palavra, mais um culto na nossa vida, mas que realmente traga conserto para a minha vida e para a sua vida. Amém? Podemos fechar os nossos olhos? Pai, nós queremos te louvar, te render glórias mais uma vez nessa noite e declarar que nós aqui estamos todos rendidos ao teu Espírito, rendidos ao teu mover. Fique à vontade aqui no nosso meio, Espírito Santo de Deus, e trata conosco nessa noite. Trata de uma maneira personalizada para cada um de nós que estamos aqui. O Senhor conhece a natureza, o temperamento, a vivência de cada um de nós. Conhece as famílias, os casais, conhece tudo quem somos diante do Senhor. Trata conosco. O Senhor tem total liberdade. Rejeitamos e repreendemos toda a obra do diabo contra as nossas vidas. Todo intento do maligno em querer trazer até confusão mental dentro de nós, seja repreendido no poder do nome de Jesus. Cerca este lugar com os teus anjos. Acampa os guerreiros do Senhor aqui ao nosso redor. E trata conosco nessa noite, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? E amém. Eu queria que você abrisse lá em Provérbios, no capítulo 27, no versículo 17. Capítulo 27, no versículo 17 de Provérbios, diz o seguinte: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Eu li na tradução Almeida. Na NVI está escrito assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Essa palavra fala de desafios nos relacionamentos. De quantos desafios nós temos nos relacionamentos, em todo tipo de relacionamento. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que a Bíblia é um livro de relacionamentos. A Bíblia é um livro que fala inteirinha sobre relacionamentos. Eu nunca tinha me atentado tão profundamente nesse fato, como eu vi essa semana. Se nós formos ver as tábuas da lei, ou os 10 mandamentos que Deus escreveu quando Moisés estava lá no Monte Sinai, ele trouxe 2 tábuas. A primeira tábua, ele tinha 4 mandamentos. E esses 4 primeiros mandamentos escritos na primeira tábua eram mandamentos referentes a nós e a Deus. Era para nós não termos outro Deus além do Senhor. Era para nós não adorarmos, nos prostrarmos diante de outro Deus que não fosse o Senhor. Era para nós não falarmos do nome de Deus em vão. Então, eram todos os mandamentos relacionados a Deus. Nós com Deus na vertical. Nosso relacionamento na vertical. A outra tábua eram 6 mandamentos. Que o primeiro deles era honrar pai e mãe para que a gente tenha uma vida longa. E os outros eram não adulterar, não matar, não furtar, etc. Que se diz com relacionamentos
entre nós, com o próximo. Ou seja, relacionamentos na horizontal. Então, nós vemos que a Bíblia fala de relacionamentos nós com Deus e nós com o nosso próximo. Aí vem Jesus no Novo Testamento, e aí quando perguntam para ele quais são os principais mandamentos, Jesus resume em 2. O resultado da primeira tábua, dizendo que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, todas as nossas forças, toda a nossa fé, lá. E o segundo mandamento da segunda tábua, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus resumiu as 2 tábuas, os 10 mandamentos em 2 e exatamente as 2 tábuas. Então, a gente vê que a Bíblia é um livro de relacionamento. E o Senhor não quer falar para nós simplesmente sobre salvação. Não é só sobre salvação que Deus quer. Deus não quer que a gente só vá para o céu. Claro que Ele quer que a gente vá para o céu. As boas novas e as boas novas da nossa salvação. Mas não é só isso que Ele quer. E aí a gente vê o contexto todo dessa Bíblia, Deus falando que Ele quer um relacionamento com Ele. Mas Ele não trata, na palavra de Deus não trata com a gente só o nosso relacionamento com Deus, mas também o nosso relacionamento com o nosso próximo, especialmente com os nossos próximos mais próximos dentro da nossa casa. E aí, nesse contexto é que nós vamos falar sobre comunicação, porque não tem como falar sobre comunicação se a gente não falar em relacionamento, porque a gente só se encrenca um com o outro, ou só se dá bem um com o outro por causa dos relacionamentos. Então, quando nós voltamos para esse texto de Provérbios, que ele fala, como ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo, o que ele está falando? O desafio de nós lidarmos entre nós, nos nossos relacionamentos. Ele pega o exemplo de um ferro afiando, por exemplo, quem é churrasqueiro aqui? Quem gosta de fazer uma churrascada? Né? Os homens que normalmente gostam. Eu não sei como é que chama aquele ferro que a pessoa põe assim, passa assim, sabe? Para afiar. Afiador? Sei lá. Como é que chama? Facão, sei lá. Sabe quando passa o ferro com ferro lá para afiar a faca? A gente afia para quê? Para cortar bem, né? Só que se a gente tem 2 lados para a gente olhar, quando o ferro afia o ferro, assim o homem afia com o seu companheiro. Quando a gente está afiando a faca, a gente pode ouvir barulho do metal com metal, a gente pode ver faísca e a gente pode sentir aquele atrito do ferro. Parece até uma coisa meio chata, né? Meio ruim, que a gente pensa em ferimento, em machucado. Mas tem um outro lado que a gente tem que ver do ferro afiando o ferro, que é a proposta de você ter uma ferramenta melhor, de você ter o propósito pelo qual o ferro está sendo afiado. Por que a gente afia uma faca? Para ela cortar melhor uma picanha, não é? Para a gente cortar melhor uma carne. Ou a Bíblia fala de machado, que o machado embotado, ou seja, o cego, sem corte, você tem que fazer mais força, você tem que fazer mais energia para cortar uma lenha. Porque é assim mesmo, a gente quando usa uma faca cega, a gente demora mais para cortar, não é a mesma eficiência. Então, esse texto fala exatamente dos nossos relacionamentos. Nós estamos sendo afiados dia após dia. Quem casou aqui esse ano, né? Esse ano, né? Faz um ano. Já está sendo afiado, não está? Pois é, nós estamos sendo afiados, todos nós. E marido e mulher, muito mais ainda. Alguém aqui, só eu que estou sendo afiado ou todo mundo está sendo afiado? Todos nós. Por isso que eu falei, você vai sair daqui super afiado hoje. Então, os nossos relacionamentos, eles vão nos aperfeiçoar para cumprir os propósitos de Deus na nossa vida. Por que Deus quer nos afiar? Para que nós possamos cumprir os propósitos dele. Amém? Mas se a gente for ver, nós somos tão diferentes. Homem e mulher são muito diferentes. Muito. Embora alguns queiram se parecer, nós somos muito diferentes. É natureza diferente, é temperamento diferente, são personalidades diferentes. Fora a convivência, fora as vivências que são diferentes entre nós. E aí a gente vê, o homem, por exemplo, o homem ele é mais racional, a mulher é mais emotiva. O homem tem uma visão mais panorâmica das coisas, mulher é mais periférica, né? Olha mais perto, vê mais detalhe, né?
Eu ouvi de um pastor uma vez e achei muito engraçado o que ele falou. E ele falou o seguinte, que se você chega numa rodinha de homens, que eles chegam assim, se cumprimentam. Você já viu homens se cumprimentando em uma rodinha? Eles chegam, batem a mão assim, daquele barulhão, fala assim, e aí, cabeção? E aí, barrigudo? Você tá careca, hein? E aí, beleza? Não é assim que eles se cumprimentam? E mulher, quando se encontra? Nossa, como você tá linda! Meu Deus, que vestido é esse? Que cabelo é esse que você fez? Não é assim? Mas quando o homem, na rodinha dos homens, um homem sai, o cumprimento deles foi assim, meio ruinzinho na hora que chegou. Mas na hora que alguém sai, o que ele faz? Bate um no outro e fala assim, gente boa esse cara. Não é assim? Não é assim mesmo? E mulher, quando sai uma, engordou. Mas não é assim mesmo? É assim mesmo que acontece. Então, homem e mulher são muito diferentes. Até a nossa temperatura é diferente. Os casais aqui gostam de tomar banho no chuveiro juntos? Quem gosta sabe, não sei se é assim na sua casa, mas se for tomar banho com a minha temperatura, eu arranco o escalpo dele. Então, até a temperatura, dormir com edredom e dormir sem edredom, um morre de calor, o outro morre de frio. Não é assim? Nós somos muito diferentes. Você sai de um grupo de amigos e vão para uma churrascaria. Aí vai pagar a conta, o homem arranca lá aquela 50 onça do bolso e fala assim, tá aí, não precisa nem de troco. Pode estar na maior pendura, até desempregado, mas ele joga os 50 lá e fala assim, tá tudo certo. Mulher não. Mulher puxa o celular, abre a calculadora, calcula e dá os centavos. É ou não é assim? Então, tem muita diferença entre a gente, né? E tem uma infinidade de coisas que a gente pode lembrar, fora as esquisitices da criação de cada um. Então, nós somos diferentes. Aí Deus vem, faz o homem casar com a mulher e manda os dois viverem juntos. Sai faísca mesmo. Então, é que nem o ferro afiando o ferro. É por isso que sai faísca. Então, o desafio nosso é colocar pessoas diferentes para se relacionar e vivendo no mesmo lugar. Esse é um desafio. Agora, você pode falar assim, pastora, mas casamento é muito difícil. Não é o casamento que é difícil. Somos nós que somos difíceis. Porque como é lá no seu trabalho? Ou lá na sua escola? Ou aqui na igreja? Não é? De vez em quando a gente não se solta a faísca no outro? De vez em quando não dá um curto-circuito? Então, não é o casamento que é ruim, que é problemático. É a gente que é. Quando eu fiz faculdade, eu morei em república. No primeiro dia de aula, em meia hora, nós montamos uma república com 6 mulheres. Foi um desastre. A gente não via a hora de acabar aquele ano para vencer o contrato de aluguel daquela casa para cada uma ir para um lado. Quando acabou o contrato, foi um strike. Por quê? Em meia hora a gente fez a república, mas parece que em uma semana a gente já não suportava mais uma outra. Uma era certinha de arrumar as coisas tudo no quarto, a outra largava tudo fora do lugar. Uma entrava no banheiro, puxava, enxugava, puxava a água do chuveiro, que não tinha box, né? República nunca tem essas coisas. Tem que puxar a água, né? Molha tudo o vaso, a outra, uma deixa arrumadinha, a outra entra, larga tudo lá, tudo molhado, não está nem aí. Aí começa os embates. Então, o problema não é o casamento. O problema somos nós. Nós fazemos isso. Mas o Senhor quer nos lixar mesmo, nos afiar. Né? E como a gente vai lidar com essas diferenças? E aí, culminando até na nossa comunicação. Como que nós vamos fazer isso? A única maneira da gente resolver o problema é se Jesus fizer parte do nosso casamento. É a única maneira da gente dar certo. É se Jesus fizer parte do nosso casamento. E é por isso que a gente fez aquele quadro ali com aquele telefone sem fio. Não sei se vocês aqui, os mais jovenzinhos, sabem o que é telefone sem fio. Na minha época tinha, né? O filme do Madagascar tem uma cena que os miquinhos vão passando a informação de um para outro e a informação é totalmente distorcida quando chega no fim. E é assim mesmo, às vezes, a gente quer falar alguma coisa, mas o outro entende outra coisa. Então, o telefone sem fio é mais ou menos isso, né? Então, depois você tira uma foto ali que fica engraçado.
Então, a única maneira da gente resolver as nossas diferenças como homem e mulher, as nossas coisas, né? Nossas diferenças é através de Jesus. É só Jesus fazendo parte da nossa vida. Se nós formos lembrar, qual foi o primeiro milagre que Jesus fez na Bíblia? Foi num casamento. Você acha que isso foi coincidência? Você acha que foi por acaso que o primeiro milagre de Jesus foi feito num casamento? Claro que não. O primeiro lugar que a gente precisa de um milagre, sabe onde é? Lá na sua casa. E lá na minha casa também. Agora, sabe o que acontece? Lembra quando Jesus transforma a água em vinho? Aonde Jesus estava? No casamento. Ele tinha sido convidado. Então, todos nós já temos Jesus morando na nossa casa. Amém? Amém. Graças a Deus. Então, a primeira coisa é Jesus fazer parte da nossa vida. E quando for precisar do milagre, Deus fazer o milagre. Porque é assim que Jesus age, é assim é que Deus age. Então, se você está precisando de um milagre na sua vida, em nome de Jesus, hoje o Senhor vai fazer um milagre na sua casa. Por favor, creia isso no seu espírito. Eu não quero que isso aqui seja só mais uma ministração. Tem muita coisa para eu falar aqui, porque é muita coisa que se fala. Cara, essa Bíblia inteira fala de relacionamento. Eu tive que ver que linha que eu ia tratar, porque tem muita... Esses caras, esses heróis da Bíblia, eles eram mais briguentos do que a gente. Você vai começar a ver, assim, eles são terríveis também. É gente como a gente. Então, a gente vê, né? Nós somos normais, não é? Mas a única forma, então, da nossa família ter solução, ter escape, é só se Jesus fizer parte do nosso casamento mesmo, da nossa família. Porque os choques dentro da nossa casa não é só entre marido e mulher. É entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos. E, às vezes, até entre a sogra. É ou não é? Então, os choques podem acontecer em qualquer relacionamento. E para isso nós precisamos do ensino, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos do ensino do Senhor dentro da nossa casa, para que nós tenhamos o nosso comportamento tratado, para que as nossas condutas dentro da nossa casa seja aperfeiçoado. Por isso que a gente precisa do Senhor na nossa vida. Então, além da gente olhar os atritos, as faíscas de o ferro afiando o ferro, a gente pode entender que Deus está querendo nos aperfeiçoar. Lembra de Martinho Lutero? Martinho Lutero foi o grande reformador. E ele viveu muitos anos no monastério, mas quando ele contestou lá as 95 teses e ele proclamou aquela reforma, ele se casou, ele conheceu a Catarina e conheceu a Catarina. Sabe qual é a frase dele? 1 ano de casamento me santificou mais que 10 anos no monastério. Ou seja, olha para o seu marido e fala assim, você está me deixando mais santa. Porque nós estamos sendo santificados. Ou você chama ele assim, você é uma santinha, você é um santinho. Porque nós estamos sendo santificados. Porque o Sandro me afia e eu afio ele. Eu sou só um pouco melhor hoje por causa dele. Porque eu estou treinando ter paciência, eu estou treinando perdoar, eu estou treinando um monte de coisas. E ele também. Então, você vê que o nosso relacionamento, ele é bom para nos aperfeiçoar, para nos fazer crescer, para assim cumprirmos os propósitos de Deus. É isso que ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Mas os nossos relacionamentos fazem brotar o quê dentro da gente? O que a gente é feito? De carne e sangue. E de vez em quando, o que acontece? Brota a carnalidade, toca nas nossas limitações, e a gente vira um leão, uma leoa, e começa, às vezes, aqueles atritos, mas a gente tem que entender que a gente precisa aprender a abrir mão de algumas coisas, a gente precisa deixar algumas coisas de lado, não somente para simplesmente deixar, mas a gente sabe que a gente convive com algumas coisas que não são agradáveis da gente tratar. Não é ou não é? Tem situações, tem dias dentro da nossa casa. Parece que não tem épocas que às vezes a gente se desentende mais. É só com a gente isso? Ou todo mundo? Tem época que é beleza. Mas tem umas épocas, parece que não sei se é TPM, eu não sei o que acontece, se é como é que é o TPS, né? Que acontece que parece que tem umas fases que a gente tem que, às vezes, dar uma parada, ir num lugar secreto com um pouco mais de força
e pedir socorro do Senhor mesmo, porque é só em Jesus. É ou não é? Porque senão, quando a nossa carne levanta, cara, é só Jesus para dar conta da gente. E para sustentar o nosso casamento. E se não for Jesus no nosso casamento, a gente não vai à frente. Quantas pessoas, quantos casais a gente conhece que o casamento acabou porque não deram conta, cara. E às vezes vai chegando num ponto tão ruim que é difícil. É só um milagre mesmo para consertar. É ou não é? Mas por isso que nós estamos aqui. Louvado seja Deus porque você está aqui, porque Deus vai aperfeiçoar você hoje. Amém? Vai nos tratar para que o nosso casamento seja ainda melhor, para que as nossas vidas sejam ainda mais aperfeiçoadas, para que a gente possa viver os planos que Deus tem para a nossa vida como família. Amém? Só em Jesus nós vamos conseguir fazer isso. Bom, tem muita coisa aqui na Bíblia a gente falar sobre isso. Aí eu tentei fazer um resumo, tentei fazer um apanhado aqui, e vendo tudo que acontece na Bíblia, cara, esses abençoados aqui, eles brigavam até por coisa boa. Você já brigou por coisa boa? Até quando a coisa é boa, a gente briga. Se você for ver Pedro, lembra quando Pedro foi lá na casa de Cornélio? Antes ele estava lá na casa de Simão, o lençol desceu, subiu, desceu, subiu. Deus mandou ele comer aquela carne, ele entendeu que não... Depois ele entendeu, quando chegou na casa de Cornélio, que era para ele pregar o evangelho para os gentios. Chegou lá, todo mundo foi batizado com o Espírito Santo, foi aquela festa, foi uma bênção, não é? Pedro voltou para Jerusalém. Quando ele voltou para Jerusalém, foi encontrar com os apóstolos para contar a boa notícia. Olha só o que, né? Para eles, imagina, poxa, foi uma boa notícia o evangelho ser liberado para os gentios. Os apóstolos estavam tudo lá de cara amarrada, falando assim: o que você fez, Pedro? Virou a casaca? Pregando para gentil agora? O que é isso? Ele foi recebido desse jeito. Se você for lá, você vai ver que eles estão querendo satisfação, estão pedindo satisfação para Pedro. E aí Pedro, que já tinha arrancado a orelha de Malco, que já tinha negado Jesus, ele já estava melhorzinho agora. Lembra da ministração de temperamentos? Ele já estava melhorzinho agora. E aí Pedro, com toda a calma, ele começa a falar: eu estava orando no meu quarto, o Senhor falou comigo, eu tive uma visão do lençol que subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu. E aí 2 homens foram me procurar, Deus me avisou que eles iam, e aí eu acompanhei, e chegando lá nós pregamos o evangelho, e o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre todo mundo, e foi uma bênção, assim como Deus fez com a gente lá em Pentecostes, fez na casa deles também. Aí eles ficaram todos olhando, e aí você lê no texto assim: então apaziguou-se o coração deles. Pedro explicou as coisas tão claramente que eles entenderam, não teve briga. Mas e se Pedro chegasse lá falando assim: que virar casaca, cara? Como que eu não ia pregar o evangelho para os caras? Eles estavam querendo, estavam me chamando lá. Como é que eu não ia fazer isso? Vocês que estão com essa cabeça virada, cabeça pequena, vocês são retrógrados, eu sou progressista. Brincadeira. Já pensou? Mas Pedro tratou com habilidade. E aí a gente vai vendo vários casos. Abraão com Abimeleque. Abraão chega em Abimeleque e fala assim: pô, seus caras lá entupiram nosso poço. Abimeleque fala assim: estou nem sabendo disso. O que é isso que você está me falando? Abraão já chegou com 5 pedras na mão para tirar Abimeleque. Abimeleque nem sabia o que estava acontecendo. Já aconteceu isso na sua casa? De você atirar as pedras em alguém, ou alguém atirar as pedras de você, você não está nem sabendo do negócio? Você vê que acontece com eles também. Débora, a juíza, quando ela foi lá, uma guerreira, foi lá e chamou Baraque, que Baraque seria o cara. Baraque falou assim: não vou. Afinou, e ela falou assim: então, porque você afinou, quem vai ter a honra dessa guerra vai ser uma mulher. Já teve alguma coisa assim na sua casa? Só eu que mando nessa casa, só eu que faço essa casa? Não é assim que acontece às vezes? Então a gente vê os caras aqui fazendo as mesmas coisas. Paulo e Barnabé não se desentenderam? Porque que um queria levar Marcos, o outro não queria levar o Marcos, aí no fim se separaram? Então você vê que problema de relacionamento é desde o pai Abraão, desde Adão e Eva, né? Então a gente precisa entender que Deus tem ensino. Como é que a gente vai ser aperfeiçoado? Como é que a nossa casa vai sobreviver a tudo isso? Com ensino. E aí, como nós vamos falando de comunicação, eu tentei separar algumas coisas aqui em 3 grandes grupos, ou 3 grupos pequenininhos, porque não dá para... é muita coisa. Qual é o nosso problema de comunicação? É saber ouvir, saber falar e falar
direito. É ou não é? Pois a primeira coisa é saber ouvir. Lá em Tiago 1,19 diz o seguinte: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quem nunca fez o contrário? Mal deixou o outro terminar de falar, já ficou com raiva, já falou alto e já explodiu. Todo mundo, não preciso perguntar, todo mundo. Então, o que a gente tem que fazer? Seja pronto a ouvir. Olha, de todos os outros que eu vou falar, se você sair daqui hoje com esse item bem afiado na sua vida, seja pronto a ouvir. Eu tenho certeza que a sua casa já vai ser melhor mais de 50%. É ou não é? É ou não é? Eu também acho. Se a gente aprender a ouvir, a gente vai ser melhor. E ele fala, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a gente pode até ficar irado, mas não pode pecar. Porque quando a gente ira, a gente peca. Peca e quase endemoniza. Nós temos uns vizinhos que de vez em quando a gente está lá conversando, de repente a gente começa a ouvir. Parecia o seu vizinho lá. Só que o cara é meio perigoso, né? Então a gente fica meio com medo de ir lá. Mas é uma tristeza. Como é horrível a gente ouvir casais brigando, seja às vezes num prédio de apartamento. Lembra quando a gente morava no apartamento? A gente ouvia uns paus de vez em quando. Não é desagradável isso, a gente não fica mal, a gente não fica condoído. Se o Mário e Eduardo, a Bruna, né, e o Ramon, eles trataram uma família ali assim, né? Que bênção que Deus está fazendo um milagre naquela família. Mas eles se conheceram por causa disso. Então, a gente tem que ser pronto a ouvir, não interromper o outro enquanto ele fala, prestar atenção. A gente tem que se esforçar, porque a gente às vezes faz isso com o de fora, não faz? Às vezes o de fora está falando nada a ver, mas você está lá ouvindo, prestando atenção. E lá dentro da sua casa, sua esposa vem com tanta alegria, contar uma coisa que aconteceu durante o dia com ela e você no celular. Esqueci meu celular aí embaixo, eu ia usar tanto ele. Ou fazendo qualquer outra coisa. Ou está na caixinha do nada, como diz o pastor, e nem está ouvindo o que ela está fazendo, o que ela está falando. É ou não é? A gente tem que prestar atenção. Nós temos que dar essa atenção, não desviar o olhar da pessoa, não se precipitar. Quando a gente estiver ouvindo, eu já precisei pedir perdão muitas vezes para o Sandro. Porque, olha aqui, Provérbios 18:13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Algumas vezes o Sandro já veio, porque o Sandro é assim, ele inventa as coisas e eu executo. Então, cada vez que ele inventa alguma coisa, ele vem assim, estive pensando, já falei isso para vocês. Quando ele fala assim, estava pensando numa coisa, eu já venho com as 5 pedras na mão, falo assim, o que você estava pensando? Porque eu sei que eu vou ter que fazer. Aí eu não deixo nem ele começar a falar. Eu já falo assim, olha aqui, esse mês tem isso, sei o que. Aí eu termino de falar assim, ele fala exatamente assim, ele fala assim, já acabou? E aí eu, para não ficar por baixo, e tem isso, só para não ficar por baixo. Aí de novo ele fala assim, já acabou? É ou não é? Quantas vezes eu já caí nessa? Mas por quê? Eu sou sanguínea, Mascleia. Eu não aguento. Eu preciso aprender a me dominar. Você entende por que eu chorei tanto essa semana? Porque muitas vezes eu caio nisso. O Sandro é manso. O Sandro, para ele ficar bravo, cara, vai. Eu vejo mais que vocês, mas fica também. Mas é mais difícil. Eu já sou, olha esses 12. Eu sei que eu já pisei na pé de tanto deles, né, André? Todos eles sabem. Porque quem faz muita coisa, e eu sou rápida, quero fazer, e se eu não me dominar, eu atropelo as pessoas, e faço isso em casa também. Eu estou falando que eu sou assim, a gente tem que, cada um se conhece, não se conhece? Você sabe aquilo que você faz. Tiaguinho, você está olhando com uma cara de que sabe mesmo o que você faz. A gente sabe aquilo que a gente pisa na bola. Então, se a gente aprender a ouvir, eu tenho certeza que metade dos nossos problemas já serão solucionados. É ou não é? Então, fala para o seu parceiro aí do seu lado, fala assim, por favor, me escute mais. Esforce-se para compreender e valorizar o que o outro está falando. Quando você não entender, pergunta para ele.
Porque às vezes a gente combate, contende, porque o outro nem terminou de falar, ou falou alguma coisa que você não entendeu, pergunta o que está acontecendo. Né? Eu já vi gente brigar pelo WhatsApp. Grava um áudio, assim, fui almoçar ontem com uma menina, que eu faço um discipulado com ela uma vez por semana, né? E aí eu estava esperando ela chegar e tinha uma moça na minha frente, mas quebrando o pau. Ela falou assim, gravava, deixava lá, comia, dava mais umas garfadas. Dali a pouquinho ela pegava, eu via assim. Aí dali a pouquinho, brigando pelo áudio do WhatsApp. Então a gente consegue, né? A gente consegue fazer isso. Então a gente precisa cuidar com as nossas caras, com as nossas caretas, com as nossas sobrancelhas, com os ombros. Às vezes a gente não precisa falar nada, é só fazer assim, ó. É ou não é? Você está rindo, né? Às vezes a gente faz... Elaine, olha, a Elaine levanta uma sobrancelha, o Sandro também. O Sandro ele já nasceu com a sobrancelha mais alta. Aí eu olho para ele e já está assim. Mas de vez em quando eu faço pior que ele, aí eu faço assim, ó. Mas a gente precisa cuidar, porque isso também é resposta. É ou não é? Isso também é comunicação. A gente precisa cuidar disso. Então a gente tem que falar, Senhor, coloca uma guarda nos meus ouvidos. Fala assim, Senhor, coloca uma guarda, coloca um anjo nos meus ouvidos, para que eu possa ouvir mais, para que eu esteja pronto a ouvir. Amém. A gente precisa estar pronto a ouvir. E aí, sobre falar, saber falar, seja tardio no falar. Nós lemos ali Tiago 1,19. A gente não pode se apressado em falar logo o que está pensando, em falar logo o que já entendeu ou pensou que entendeu. Quem é sanguíneo que nem eu, às vezes os coléricos são assim também. Os coléricos dão umas ferradas assim nas pessoas. Respira. Respira. A gente tem que respirar. Senão a gente solta os cachorros em cima desses pobres, desses fleumáticos. Esses fleumáticos sofrem também, né, Hugão? São tão bonzinhos eles. Mas eles falam algumas coisas, a gente vai com 5 pedras na mão, às vezes, da pessoa. A gente precisa saber falar também, não ser apressado, né? Às vezes a pessoa chega em casa, você pediu para ir comprar alguma coisa, por que você demorou tanto? A outra fala assim, calma, eu fui lá, mas atrasou porque teve um acidente na rua e eu precisei voltar e cortar o caminho. Um tem que dar uma baixada, porque se o outro fala assim, por que você demorou tanto? Eu falei, você estava com pressa, ia você. É assim, não é? E assim começa, pá, 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 pá. Parece ping-pong. Assim que acontece às vezes em casa e não precisa ser assim. Né? Às vezes a gente passa cada um a semana inteira, um trabalhando um lado, outro trabalhando do outro, quase não se encontra, chega sábado e domingo, que é para ser um negócio gostoso, todo mundo em paz, alegre em casa, cheio de bom humor. É aquele bate-boca. Nossa casa precisa ser o melhor lugar que a gente está. Mas a gente precisa aprender a ouvir e aprender a falar. A gente precisa de um guarda no nosso ouvido e um guarda na nossa boca. Né, Cacá e Wesley? Estão casadinhos, fresquíssimos dois. Já vão aprendendo logo, tá? Porque botar as duas escovas de dente junto é não é assim. Antes da gente casar, os opostos se atraem, né? Cacá é sanguínea também. E o Wesley é mansinho também, igual o Sandrão. Não é manso, é o temperamento que é tranquilo, né? Então, os opostos se atraem. É igual aqui, também os opostos se atraem. No começo, você vê todas as virtudes que ele tem que você não tem, então você apaixona. Aí casa. Aí você começa a ver os defeitos que você também não tinha. Já viu, já? Ixi, aí, ó. Ainda bem que a gente tem líder. Que líder, às vezes, aguenta. Eu lembro uma vez um casal que tinha acabado de casar. A menina chegou para mim e falou assim, pastora, ele não fecha aquela bendita tampa do vaso. Eu falei assim, ixi, começou.
a gente vai aperfeiçoando com os anos, né? A gente vai ficando melhor, vai suportando mais. Algumas coisas eles aprendem, né? Que bom, graças a Deus, são homens inteligentes. Mas outras a gente vai ter que conviver a vida toda, né? Sandro não aprendeu a fechar a porta de guarda-roupa ainda, meninas, 18 anos de casado. Agora, eu vou matar ele por causa de uma porta de guarda-roupa? Não, eu prefiro viver com ele do que... Ou eu tiro as portas do guarda-roupa, como uma amiga aí, o marido dela já tirou. Falei, sabe que eu posso contar? Cadê a Val? A Val, na casa dela, é ela que deixa a porta do guarda-roupa aberta. Um dia ela chegou lá, o Maurício tinha arrancado a porta do guarda-roupa. Ela não fecha mesmo. Eu falei assim, oh, que 10. Aí, como a Val não falou nada, ele falou assim, nem deu bola. Ela fingiu que não viu. Aí ele foi lá e pôs de novo, oh, que dó. Mas a gente precisa aprender a falar. E é melhor a gente explicar um ponto de vista do que atacar o outro. A gente tem que ser claro, a gente tem que ser objetivo. Em qualquer discussão, a gente tem que cuidar, tratar com o nosso diálogo. São perspectivas diferentes, são visões diferentes. Tem uma história, lembra da conquista de Canaã? Quando o pessoal com Josué atravessou o Rio Jordão, do lado direito do Jordão, é que nós estamos estudando história de Israel na EBD, e tem muita, nossa, é muito contenda que a gente vê no Velho Testamento também. Mas, do lado direito do Jordão, 2,5 tribos tinham se estabelecido, lembra? Na época de Josué, Moisés ainda, antes de atravessar com Josué. Quando Josué atravessa o Rio Jordão, com as 9,5 tribos que faltavam, 9,5 tribos, porque Manassés ficou metade de um lado e metade do outro. Eles foram atravessar e os gaditas, os rubenitas e metade da tribo de Manassés foi com eles, deixou o gado, os filhos, as esposas do lado direito do Jordão, atravessaram o Jordão para conquistar junto com eles, e só depois que todas as tribos se estabelecessem é que eles iam voltar para a terra deles. Lembram disso? Pois é, na hora que eles estavam voltando, já tinham conquistado todo mundo, eles pensaram assim, cara, que vitória tremenda, vamos fazer o seguinte, vamos levantar um altar gigante aqui, em homenagem para a glória do Senhor, e para que todo mundo saiba da nossa conquista, e nós vamos voltar para a nossa casa. Aí o que aconteceu? As 9,5 tribos ouviram dizer, eles ouviram dizer. Esse negócio de ouvir dizer é um problema. A gente tem que ver os fatos, não é? Às vezes, antes de explodir, a gente tem que ver o que realmente aconteceu. Mas eles ouviram dizer que eles estavam fazendo um altar lá, e aí eles foram lá, todas as 9,5 tribos inteirinhas, foram todos lá. E aí, chegando lá, eu falei assim, o que é isso? O que é isso que vocês estão fazendo um altar? Vocês viraram idólatra agora? Quer que Deus derrame ira dele sobre o povo e mate todo mundo de novo, igual fez com os cananeus? Aí os líderes dos gaditas, rubenitas, a metade de Manassés, falou assim, não, olha, nós levantamos esse altar pelo seguinte, os nossos filhos, para os nossos filhos no futuro saberem, e os seus filhos também, que há paz entre os povos de um lado do rio e do outro rio. E nós não fizemos o altar porque só podia adorar a Deus e sacrificar a Deus em Jerusalém. Assim, aqui não é um altar para sacrifício, aqui é só um memorial. Foi isso que nós fizemos. E aí você lê no texto lá, então eles sossegaram. Ficaram tranquilos com a resposta. Mas foram lá para embater e ia começar uma guerra civil. Porque vale a pena a gente explicar o que está acontecendo. Às vezes pode ter uma guerra civil dentro da nossa casa porque a gente não explica as coisas direito. Ou porque faz uma coisa que escondeu alguma coisa, mesclou alguma coisa. Então a gente precisa cuidar disso. A gente tem que responder com calma, com paciência. Provérbios 15:1 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Nós podemos ficar irados. E quem fica irado pode até ficar endemonizado. É ou não é? Você já viu alguém sem controle total? Parece que está endemoniado. E não pode nem botar a culpa no diabo, porque ele não está endemoniado. Mas a atitude dele é de tanta ira, que ele vai perdendo, e a emoção toma conta da pessoa. Você já viu gente assim? Ou você já fez isso? Isso é horrível. Parece uma pessoa endemonizada. Um quer falar mais do que o outro, quer ter a última palavra, e é aquele embate. Uma outra história que a gente viu na EBD esses tempos foi por Gideão. Gideão,
Deus, lembra que Gideão tinha 32 mil, aí Deus falou, é muito, botou 22 mil, era muito, botou em 300. Aí os 300 foram lá e conquistaram, derrotaram os amalequitas e foi uma vitória tremenda. Mas, quando eles estavam correndo atrás de uns amalequitas que tinham fugido lá, os efraimitas tinham ajudado eles a combater lá também, e outras tribos também. Só que os efraimitas, da tribo de Efraim, foram atrás de Gideão e falaram assim, poxa vida, por que você não chamou a gente? Você falou que ia lá brigar com eles e derrotar os amalequitas, por que você não chamou? Se sentindo rejeitado. Aí Gideão, com toda a paz, com toda a calma, falou assim, meu filho, o que você fez já foi de grande valor para todo Israel. Vocês contenderam e mataram aqueles 2 povos. Qual a explicação deles? Eles ficaram tranquilos e acalmou o coração deles. Mas, passando um tempo, o juiz era Jefté. Jefté estava lá lidando contra os amonitas. E aí, Jefté foi lá e perguntou para a tribo de Efraim se eles queriam ajudá-los. Eles falaram, não, ajudar. Aí, o que aconteceu? Jefté foi lá, com a cara e a coragem, foi lá e matou todo mundo e derrotou os amonitas e voltou. Aí, quem foi lá contender com Jefté? O povo de Efraim de novo. Por que você não chamou a gente? Tem gente que é assim, você chama, não vai. Aí você não chama, reclama. Tem gente que de qualquer jeito vai dar BO. Tem gente que qualquer coisa que você fizer, o crente abençoado, vai dar problema. Sabe o que aconteceu? Jefté não teve a mesma categoria e a mesma mansidão que Gideão. Morreram 42 mil efraimitas naquele dia. Quase acabaram com a tribo de Efraim. Porque Jefté falou assim, o quê? Você está falando o quê? Eu te chamei, você não foi, eu tive que ir lá e me dei a minha vida, fui eu que fui lá gritar, fui eu que fui lá batalhar, você não quis nem ir comigo, agora você está contendendo. Pá! 42 mil morreram. Então você vê que a nossa atitude traz destino para as nossas vidas. O que acontece dentro de uma família? Olha como nós pais, temos responsabilidade com os nossos filhos. Nós damos destino para eles. E às vezes por causa de besteira. Às vezes, queridos, um adultério é perdoado. Mas aquelas coisinhas pequenininhas do dia a dia não passa. Por isso que você está aqui hoje, eu também, para a gente pedir ajuda do Senhor para nos tratar. Para nós sairmos daqui mais afiados, sabendo que os relacionamentos são para nos aperfeiçoar. As nossas diferenças são para a gente ser melhor um para o outro. Eu santifico o Sandro me santifica. Na verdade, é esse o objetivo do Senhor. E isso pode acontecer, depende de quem? De nós, porque o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Então, a gente precisa aprender a falar direito. A gente, de vez em quando, os líderes atendem os casais. Graças a Deus, nós trabalhamos com discipulado, queridos. Queridos, vou falar uma coisa para você, Wesley e Cacá, que são novinhos. Não deixem de contar os BOs. Problema que demora muito para resolver, não precisa todo dia, toda hora, não é assim também. É assim também, né? Mas BO que não resolve, por favor, fala com o teu líder, fala com a tua líder. Homem tem essa mania, não conta nada para a pastora. É ou não é? O líder não precisa ficar sabendo. Eu entendo isso, ninguém quer se expor. Mas ninguém está aqui para saber do seu problema, o que está acontecendo na sua casa, para isso virar uma fofoca ou isso virar expor você. Não é isso. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Os apóstolos já nos ajudaram. Antes de eu casar e o Sandro, o apóstolo desceu o rei em mim nele. Aqui, ó. Marília era desse tamanhozinho. Acho que um pouquinho maior. Mas, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Líder é bom para ajudar. O que Tiago 5,16 fala? Quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. Vem cura. E tem coisas que às vezes alguém de fora enxerga aquilo que a gente não está enxergando dentro da situação. Você acha que líder quer saber de mais problema seu? Para quê? É só com o intuito de ajudar. Então, por favor, Cacá e Wesley. Eu estou falando para eles que casaram essa semana, né? Mas serve para todos nós. Amém, queridos?
Então, o que a gente faz quando a gente atende casal? É muito engraçado. Às vezes eu atendo alguém, a esposa reclamando alguma coisa do marido. Aí eu chego para o Sandro e falo assim, também não está dando, né? O cara assim, a menina está lá, pô. Aí ele vai lá e ministra, vai ter um discipulado com o menino. Aí ele chega lá em casa e fala assim, também? Ele falou que ela faz isso. Aí quem briga, eu e ele. Aí eu fico defendendo ela e ele fica defendendo ele. Eu falei assim, assim não dá. Só transfere a pau, brincadeira. Mas aí tem momentos que a gente tem que juntar os 4, porque quando você ouve um, essa pessoa tem 100% de razão. Aí você ouve o outro, tem 100% de razão também. Você tem que ouvir os 2, porque ali alguém está... E aí o líder, em 4, a gente consegue resolver. A gente consegue orar juntos. E os 2 se rendidos ao Senhor. É assim que acontece, sai curado. É ou não é, Paulão? Paulão com essa carinha dele de bonzinho, vai ter discipulado com ele, vai ver. Então, e a terceira coisa, falar direito. A gente precisa aprender a falar direito. Quantas mulheres, às vezes, a gente ouve falando assim, pastora, não é o que ele fala, é o jeito que ele fala. Ele é grosso para falar. É o modo que ele fala, é a maneira. Tem jeito para falar assim. A gente não pode tratar sua compromissada, sua namoradinha, que foi a pessoa... não era tudo rosa quando vocês casaram? Por que agora você trata ela mal? Trata de qualquer jeito. Ou você também, era tudo meu amorzinho para cá, meu amorzinho para lá, e agora é o trem, o traste, né? A gente tem que cuidar com as nossas palavras, é o jeito que a gente fala, a gente precisa cuidar disso. Provérbios 15, 23 fala que dar a resposta apropriada é motivo de alegria. Dar a resposta apropriada é motivo de alegria. Eu sei que tem momentos que tem a razão, a emoção, tudo junto, mas a gente precisa ter equilíbrio em tudo para falar. Falar sempre a verdade, queridos. Nós não podemos ter mentira dentro da nossa casa. Nós não podemos falar, exagerar, nem diminuir, nem sublimar. A gente precisa falar sempre a verdade, não disfarçar. A gente não pode deixar para amanhã o que você tem que falar hoje. O que o texto diz lá em Efésios 4, 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, antes de acabar o dia, resolve. Porque se você for dormir chateado, você vai acordar magoado. E mágoa, a gente sabe que veneno que é no nosso coração. Então, não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Use palavras boas, palavras que edifiquem. Lá em Efésios 4, 29 diz assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Nós temos, palavrão nem pensar, né? Crente fala palavrão? Não, né? Por favor, não vou nem entrar nesse assunto, mas a gente tem que ter palavra que edifique, que dê destino, a gente tem que elogiar mais. Gente, eu não sabia, eu tenho um filho, né? Uma benção, aquele menino. Mas ele está naquela fase de adolescência, adolescentos. Descobri essa semana, adolescentos. E eu pego... Antes ele obedecia tudo que eu falava para ele. Era uma belezinha quando era pequeno. A gente fala, obedece na hora, faz tudo. Agora, assim, filho, faz isso aqui. Ah, mãe, daqui a pouco. Ah, filho, assim. Ah, mãe, daqui a pouco eu vou. É tudo assim. E quando ele quer alguma coisa? Mãe, posso não sei o quê? Não. Mãe, posso falar assim? Não, filho, hoje não, né? Hoje é dia de semana, vamos descansar, né? Ah, mãe, mas vai fulano, vai ciclano. Deixa eu falar assim. Não, filho. Ah, mãe, mas por favor, deixa, vai ser tão legal. É a última vez que não sei o quê. Sempre é a última vez de alguma coisa que vai acontecer na Terra. Aí eu falo, não, Lucas, hoje não. Aí já estou, tá vendo, né? Aí chega uma hora que ele fala tanto, que eu falo assim, Lucas, não! Chega, acabou. Pronto, aí eu sou a grossa. Aí eu sou a chata. Aí ele fala assim, só críticas, nada de elogios. Então, é isso que vai acontecendo. Então, a gente tem que usar palavras que edifiquem, né? Aí, que nem essa semana, ele tirou 9 de física. Aí a gente fala assim, parabéns, está vendo como você tem potencial, filho? Lindo, bonitinho da mamãe, nenê da mamãe, né? Agora eu falo, o microfone está na minha mão. A gente pode discordar, queridos, a gente não pode desrespeitar.
até sobre partido político. A gente pode discordar, mas a gente não pode se desrespeitar um ao outro. Não é? A gente trabalha tudo junto, é ou não é? Fazemos tantas coisas juntas, as equipes aqui. A gente pode até ter opiniões diferentes, só que a gente não pode perder o respeito um com o outro. Então a gente precisa cuidar. Perdoar uns aos outros. Não preciso nem falar muito sobre isso, né? Efésios 4:31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Você está vendo aqui que o seu relacionamento na sua casa, se você não tiver um relacionamento na horizontal bom, vai interferir no seu relacionamento vertical com Deus. Porque se você não perdoa o seu irmão, você também não é perdoado por Deus. Tudo o que acontece na sua casa vai ter reflexo no céu. Teu relacionamento familiar determina como é o teu relacionamento com Deus. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Então, nós temos que nos perdoar. Amém? Eu até marquei aqui um negócio. Ó, quem perdoa uma ofensa, Provérbios 17:9. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor. Mas quem fica lembrando o assunto, estraga a amizade. A minha irmã estava falando que ela estava com a filhinha dela, ela tem 4 anos. E ela se perdeu e acabou tratando a Brenda super mal. Sabe quando a gente perde a cabeça? E ela falou um monte de coisa e tratou a Brenda super mal mesmo. E aí ela ficou mal, ela foi lá e pediu perdão para a menininha dela. Só que ela não estava contente ainda, porque ela ainda estava mal, foi lá e pediu perdão de novo. Aí ela não estava feliz, ainda estava mal, foi lá e pediu perdão outra vez. Eu sei que ela pediu perdão 5 vezes. Aí vira a filhinha dela de 4 anos, isso hoje ela me contando. 4 anos, ela vira e fala assim, mãe, você já me pediu perdão 5 vezes. Seja livre. Eu falei, o quê? Ela falou isso, seja livre. Olha, uma menininha de 4 anos falou isso. Então, a gente tem que perdoar. Aproveite seu tempo. Aproveite o tempo com a família. Queridos, eu estava conversando com as meninas outro dia, no começo do ano, comecei a ver quando é que aquele menino cresceu. Ele é agora um adolescente, eu não sei que raio que eu perdi essa conta, que de repente ele era um menininho, de repente ele ficou grande. Aí eu tive que ir no celular buscar. Eu fui ver as fotos de quando ele tinha uma carinha de menininho e transformou com essa cara de... Cortou o cabelo, ficou moço, começou a crescer, ficou maior que eu. Outro dia ele era um nenê. Para mim ainda é nenê. E enquanto comer do meu angu, vai ser do meu jeito. Do nosso angu, né? Mas a gente tem que aproveitar o tempo. Esses filhos vão crescer, Naldi. Eles vão ficar grandes. Daqui a pouquinho eles não vão querer mais sair com a gente. E já está acontecendo isso. A gente quer ir jantar, fazer alguma coisa. Ah, não, vou lá com os meus amigos. Cheio de amigos agora. Antes era só a gente, agora está cheio de amigos. Então, a gente tem que aproveitar o nosso tempo. Celular. Tem que fazer um parênteses aqui com celular. Celular, eu lembro que eu vi uma foto no Facebook, um casal na cama, cada um com celular. Escrito assim, mídia social, alguma coisa estava escrito assim, falando assim, aproxima-os de longe e separa-os de perto. Você tem amizade de novo com o seu coleguinha lá do 3º ano da escola, mas às vezes você não conversa o tanto que você precisava conversar com o seu marido que está ali do seu lado. A gente precisa, isso é um alerta para todos nós. É marido com esposa, é pais com filhos, filhos com os pais, é as crianças uns com os outros. A gente precisa, porque senão ele rouba o nosso tempo. A tecnologia acaba, é uma bênção essa tecnologia. WhatsApp, Facebook, Instagram, é tudo uma bênção. Mas pode ser uma maldição na nossa vida. E você sabe que o negócio é bem profundo. Então, aproveite seu tempo. Não faça voto de silêncio, como vingança ou chantagem. Eu não sei o que está acontecendo na sua casa hoje. Eu não sei como é que você está aqui hoje. Mas eu queria falar para você que tem um departamento aqui na igreja chamado Disque Denúncia. Sabia? Tem um departamento chamado aqui Disque Denúncia. Lá em Salmos 116 diz o seguinte... Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha súplica. Olha só, deu BO na sua casa? Diz que denúncia. Você não está conseguindo resolver? Vai lá e conta tudo para o Espírito Santo.
Vai lá e denuncia mesmo. Eu já fiz isso várias vezes. Mas ele também já. Tinha coisa que eu queria A, ele queria B, eu queria A, eu queria B. E a gente não entrava num acordo. A gente estava, não é? Algumas vezes, eu tive dúvida, via lá e falei assim, ó Deus, se eu estiver errada, me trata, pelo amor de Deus, me trata, muda meu coração. Mas se ele estiver errado, trata lá. Você sabe que quando a gente ia casar, estava tudo pronto para casar, nós dois. Convite rodado, decoração pagando já, né? Maiando o checão na parede, né? Nossa, o que a gente faz, né, para casar. E eu sei que um dia, ele queria casar na igreja, e eu queria casar só no salão. Eu não queria casar na igreja. E aí um dia a gente estava andando de bicicleta lá em Sousas, né? Estava andando de bicicleta, parando para tomar uma água, e aí a gente conversando, falei, Sandro, se a gente casasse na igreja, você sabia que ele estava orando? Ele não veio brigar comigo. Ele era mais inteligente, agora ele briga um pouco mais. Mas ele foi no Disque Denúncia. E eu cheguei para ele e falei assim, aqui, nossos padrinhos estão aqui, ó, Mascleia e Paulão. Estavam lá no dia, né? Sermão bom aquele, né? Ele está lá em cima, né? Tá aí não, né? Pois o Sandro ficou orando, porque ele queria casar na igreja. Resultado, jogamos todos os convites fora, rodamos outro convite, fomos lá na mulher, contratamos a decoração toda para a igreja e nós casamos na igreja. Mas ele não, né, Silmara? Silmara estava lá, né? O Sandro orou. Então, o Disque Denúncia funciona. Você não está conseguindo resolver? Vai falar com o Senhor. O líder também ajuda muito nessa hora. Bem, queridos, portanto, a única maneira de nós termos um bom relacionamento, de nós termos a nossa comunicação melhorada dentro da nossa casa, é se Jesus fizer parte da nossa história. É só se Jesus estiver dentro da nossa vida. Ele tem princípios, ele tem ensinamentos que vão mudar a nossa conduta, vão ajustar o nosso comportamento, vão nos aperfeiçoar, vão nos fazer crescer. E a maneira que eu me relaciono com a minha família determina o relacionamento que eu tenho com Deus. Isso é bíblico. Se alguém não cuida dos seus, negou a fé. O que Pedro fala lá para os maridos? Fala assim, tratem suas esposas como vaso mais frágil, para que as suas orações não sejam interrompidas. Ou seja, se você não tratar bem não adianta orar não, porque Deus não vai te ouvir. Mas o contrário também deve ser verdade. Não está escrito na Bíblia. Mas você acha que Deus vai me ouvir se eu estiver causando na vida dele? Então, o meu relacionamento com o meu marido interfere diretamente no meu relacionamento com Deus. Se eu estiver mal com ele, não me ajustar com ele, e vice-versa, eu posso até orar, e Deus só vai ouvir e vai falar assim, vai ignorar. Ele não vai ouvir, porque vai afetar o meu relacionamento com Deus. Quando ele fala lá em Timóteo, homens, levantem mãos santas. O que quer dizer mãos santas? Mãos sem sangue, mãos sem pecado, sem ira e sem contenda. A gente tem ira e contenda com Deus? Não, a gente tem ira e contenda entre nós. Mas se eu tiver ira e contenda, nem adianta levantar a mão. Então, você está vendo como o nosso relacionamento afeta o nosso relacionamento com Deus? E isso pode ir para a nossa igreja, isso pode ir para o nosso trabalho, isso pode ir para qualquer coisa da nossa vida. Por isso que o segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo. São os 2 mandamentos. Você entende? Então, você entende que essa Bíblia inteira, ela fala de relacionamento? A Bíblia inteira fala sobre isso. Então, quando Deus fez o homem e a mulher tão diferentes, quando Deus fez a gente como a gente você acha que Deus errou? Você acha que Deus equivocou? Que nada, cara. Ele fez de propósito. Ele queria que a gente ficasse nessa mesmo. Ele fez isso de propósito. Ele armou para nós. Brincadeira. Mas ele fez isso de propósito, que era para a gente ser afiado. Por isso que assim como o ferro afia o ferro, assim afia o amigo o seu companheiro. E isso serve para nós. Deus está nos afiando. Deus está nos melhorando, está aperfeiçoando o nosso comportamento, a nossa conduta, a nossa maneira de viver. Nós precisamos ser afiados, né? E nós precisamos entender que tem uma outra coisa ainda por trás disso. Existe um investimento de Deus na nossa vida, quando a gente está sendo tratado como homem e mulher, ou seja, no relacionamento dentro da nossa casa,
que há um investimento de Deus dentro da nossa vida que vai nos proporcionar crescimento. Porque tem um ensino do Senhor, tem vários ensinos do Senhor aqui para nós, dizendo que se você levar um tapa no rosto, o que Deus fala? Dá a outra face. Se alguém te pedir para você andar 1 milha, o que Ele fala? Anda 2. Se alguém vier e quiser a sua capa, você entrega a capa e a túnica. Ou seja, Deus está nos ensinando a ceder. Se eu e você não aprendemos a ceder, os nossos relacionamentos dentro de casa vão ser cada vez mais desajustados. Tem que ter mais sabedoria para ceder. E eu não estou falando ceder não quer dizer você não ter a sua opinião e você não defender livremente a sua posição e a sua perspectiva de visão de algum assunto. Não é isso que eu estou dizendo. Não é você entregar os pontos, não é isso. A gente tem que ter liberdade para conversar e colocar coisas distintas, controversas entre mas com respeito. Mas o ceder é quando você vê que, puxa vida, alguém vai ter que ceder aqui, senão o negócio vai entortar. Eu lembro que logo que nós casamos, negócio de sanguíneo, né? Quer resolver o negócio. E eu queria resolver com ele, porque eu estava vendo um monte de defeito que eu não tinha visto. E ele também. E aí eu queria resolver. Aí, algumas vezes o Sandro fez isso. Eu lembro uma vez, a gente estava no meio do corredor lá no nosso apartamento, eu falando com ele, eu querendo discutir um negócio com ele, ele falou assim, depois a gente conversa. Virou as costas, me largou falando sozinha. Eu falei, você não vai falar? Ele falou assim, de sangue quente a gente não pode resolver nada. Quando acalmar a gente conversa. Assim, nessa calma. E eu estava quase virando um furacão de nervosa. Mas ele foi mais sábio do que eu. Tem horas que a gente tem que ceder. E ceder também no sentido de, tá bom, então nós vamos fazer assim. Tá bom, deixa para lá. Ou se os ânimos estão acirrados, por favor, você está aqui. Se às vezes teu marido não está aqui ou tua esposa não está aqui. Se os dois estão aqui, melhor, mas alguém vai ter que ceder. E se você está aqui e seu marido não está, que seja você, seja a mulher mais sábia, seja o homem mais sábio. Para a gente conquistá-los para Jesus também. É assim que a Bíblia nos ensina. Então a gente precisa aprender e entender que o Senhor vai nos aperfeiçoar na medida que a gente é afiado, na medida que a gente aprende a viver os ensinamentos que Ele tem para nós. Amém? Ele vai tratando e isso vai nos amadurecendo, tanto emocionalmente como espiritualmente. E é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E para encerrar, eu quero ler um último versículo que está lá em Colossenses 4:6, que diz o seguinte: o seu falar seja sempre agradável. Diga sempre. Fala de novo, sempre. Sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Como que tem que ser o nosso falar? Agradável. Amém? Mas quando? Só de vez em quando? Só no final de semana? Só de domingo? Só quando eu for na igreja? Sempre. Isso é um ensino para mim também, queridos. Não é fácil. É fácil? É fácil? Não é. Né, Pri? Às vezes é difícil, né, Dani? É tão gostoso, né, a gente viver junto. Não é? Porque a gente vai se ajudando também. Gente, louvado seja Deus pela igreja. Nós somos aperfeiçoados aqui também, uns com os outros. É ou não é, cara? A gente é aperfeiçoado, é ou não é, Luiz? É ou não é? A gente vai se ajudando. Esses homens, às vezes, eles se encostam um no outro, eles se resolvem e voltam melhores para casa. Louvado seja Deus pela amizade do André com o Sandro. Obrigada. Né? Eu sei que de vez em quando vocês me ajudam. E as meninas também, líder com discípulo. Louvado seja Deus, nós temos uns aos outros, nós temos uma igreja, nós temos líderes, nós temos pastores, apóstolos que estão aqui dia após dia, nos ensinando, nos aperfeiçoando, ajudando a gente a ser cada vez mais afiado, para a gente cumprir o propósito do Senhor. Por que Deus está nos afiando? Para a gente ser melhor para com Ele. Então tem propósito a gente ser tão diferente. Deus está querendo afiar eu e você. Deus está querendo deixar a gente melhor, mais maduro, inclusive espiritualmente, para com Ele. Para a gente cumprir o propósito como pessoa, como família, como servos do Senhor. E Deus vai transbordar, não só da minha casa, mas da sua casa também. Porque se a sua casa for um manancial de águas vivas a jorrar, seu vizinho vai querer saber por que na sua casa não tem briga, por que na sua casa ninguém bate a porta.
Eles vão querer saber que Deus é esse que você serve, que você está sempre rindo com a sua esposa, cheio de bom humor com seus filhos. A gente precisa lutar, queridos, a gente precisa se esforçar. Nós temos um aliado para isso, é o Espírito Santo de Deus. É o maior aliado que nós temos. A palavra de Deus nos ensina, a oração nos faz quebrantados diante da presença do Senhor. Isso nos ajuda muito, isso é a solução para nós, mas nós temos a nossa parte. A nossa parte é de nos esforçar. Tem hora que não é só oração não, a gente tem que agir. Não é só orar, tem até que comparecer, né? Quem tem ouvidos, ouça. Então a gente tem que deixar Deus nos afiar. Hoje vai ter avivamento lá na sua casa, amém? Hoje é dia de avivamento. Queridos, eu quero te encorajar nessa noite a não olhar para o seu cônjuge, a não olhar para o seu filho, a não olhar para o seu pai, nem para a sua sogra. Mas eu quero que você olhe para você mesmo nessa noite. Eu quero que você se analise, que você olhe para você mesmo. O que você acha que você pode melhorar? O que você percebe que Deus está tratando com você e você está lá duro? Você está resistente? Deus está querendo tratar com você, está querendo te aperfeiçoar. Cuidar um pouco mais dos seus ouvidos, para você ser mais aperfeiçoar como você ouve, ser tardio no falar, para não se irar. Nossos filhos vão ter que levar lembranças boas para casa. Hoje de manhã eu precisei pedir perdão para o Lucas, não precisei? Mas você também pediu perdão para mim? Por quê? Porque a adolescência é uma bênção. Né, Gabriel? Você também. Adulto. Com essa cara. Esses adolescentes, eu tenho muito para aprender. Se prepara, Gislaine. Eles são uma bênção na nossa vida. E eu ainda conversei com ele. Quantos anos você vai estar aqui em casa ainda? Daqui 10 anos talvez ele já esteja casado. Ele tem 16, daqui 10 anos 26. Meu Deus do céu, entrei em crise. Ele era meu. Deus deu ele para mim. Mas a gente precisa, se avalie hoje, por favor. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Aí mesmo sentado como você está. Eu quero que você feche seus olhos e analise a sua própria vida, você mesmo, você com Deus. Veja se você não precisa até pedir perdão para o Senhor. Se você não precisa se voltar para o Senhor e pedir para Ele que Ele cure você. Tem coisas que a gente precisa de cura, filho, amados. Tem coisas que a gente precisa de cura. Deixa Deus curar você nessa noite. Deixa o Senhor restaurar você. E que essa palavra não seja só uma ministração, mas seja algo que você vai tomar como decisão para a sua vida, de deixar ser afiado, deixar ser aperfeiçoado, deixar crescer. Deus te amadurecer. Quando a gente abre mão de alguma coisa, não quer dizer que a gente está perdendo, é o contrário, a gente está ganhando. Quando a gente aprende a abrir mão, quando a gente aprende a dar outra face, quando a gente aprende a entregar a túnica e a capa, quando a gente anda a segunda milha, a gente está servindo. Nós temos que ser servos dentro da nossa casa. Nós estamos aqui para servir. Como Jesus nos ensinou a servir, nós também temos que servir dentro da nossa casa. Hoje você tem a decisão diante de você. Você pode se desanimar ouvindo o barulho do ferro, vendo as faíscas, ou vendo só o atrito. Mas por outro lado, você pode se permitir ser afiado, para você ser melhor e cumprir o plano e o propósito do Senhor na sua vida. Se coloque de pé. Nós vamos orar. Diga assim: Senhor Deus, eu entendi toda a palavra
E eu sei que eu posso contar com o Espírito Santo de Deus para me ajudar a ser uma pessoa melhor. Eu peço hoje que o Senhor olhe para minha casa, que o Senhor olhe para minha família e que o Senhor olhe para mim. Me ajuda a ser uma pessoa melhor. Me ajuda a ter o meu relacionamento com o meu cônjuge melhor. Eu me permito hoje ser afiado pelo Senhor. Eu quero ser santo diante de Ti. Me ensina a ouvir melhor, a falar melhor, a falar direito, porque eu quero ser melhor, porque eu quero ser aperfeiçoado, porque eu quero viver melhor dentro da minha casa. Pois começa dentro de mim, faz a obra aqui dentro e me transforma, me ajuda todos os dias da minha vida, para que a nossa casa seja marcada pela presença do Senhor, seja marcada pela alegria do Senhor, seja marcada, Senhor, pela santidade do Senhor na nossa família. Me ajuda a ser melhor, e assim que eu possa cumprir os propósitos do Senhor na minha vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos aqui humildemente diante do Senhor, pedindo o Teu socorro. O Senhor sabe de famílias aqui que talvez precisam de um socorro do Senhor, um toque especial do Senhor nessa noite. Faz isso, Pai, não deixa ninguém sair daqui do mesmo modo que chegou. A Tua presença na nossa casa é primordial, Senhor. É imprescindível, nós não podemos deixar o Senhor de fora da nossa família. Por isso, Deus, em nome de Jesus, vem com a cura do Senhor, vem com a provisão do Senhor, vem com a presença do Senhor nessa noite, sobre a vida de cada casal, sobre a vida de cada filho, sobre cada família aqui representada, ou mesmo só entre irmãos, mas que a cura do Senhor, a restauração, a reconciliação seja viva na vida dos Teus filhos hoje, em nome de Jesus. Por favor, que nós possamos ser melhores. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa quantas vezes nós agimos contrário à vontade do Senhor, perdoa quantas vezes nós agimos de uma maneira contrária aos Teus ensinamentos, à Tua palavra, e ferimos o outro. Nos perdoa, Senhor, e nos ajuda a sermos melhores, nos aperfeiçoa cada dia mais, para que nós possamos cumprir o Teu propósito. Assim eu peço, Senhor, abençoe cada família representada aqui, que cada um de nós saiamos daqui debaixo de um novo propósito, de um novo tempo, de aperfeiçoamento, de maturidade, porque certamente os nossos relacionamentos refletirão no relacionamento que nós temos contigo. Por isso, nos ajuda, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Se você pode, dê um forte aplauso ao Senhor pelo que Ele está fazendo na sua família.